Deus. Meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão conosco neste momento. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo as Escrituras no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse a seu moço: põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. E ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá-o ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. O texto nos narra uma situação crítica vivida pelos filhos de Israel, uma situação de escassez, de seca, de fome, e uma das piores situações que o ser humano pode enfrentar na vida é a situação de privação do alimento, daquilo que é básico para a sua sobrevivência. E aqui nós temos a narrativa de uma situação dessa de fome vivida na história de Israel, o povo de Deus. E Eliseu, que presidia uma escola de profetas, tinha que se preocupar com a necessidade daqueles que estavam sob seus cuidados. E percebendo a situação em que aquelas pessoas se encontravam, ordena ao seu moço para que coloque uma panela no fogo, para que fizesse um caldo de legumes. Não deve ser uma coisa muito agradável de se comer, mas em tempos de fome, o que se quer é matar a fome. Em tempos de fome, e quem já passou fome sabe que a fome é um instinto terrível, uma necessidade que precisa ser suprida por causa de que ela tem a ver com a própria subsistência nossa aqui. Sabe o que significa isso? E mesmo não tendo aquilo que deva ser o essencial,
se procura matar a fome com aquilo que se dispõe, com aquilo que se coloca diante de si. E aqui nós temos uma narração que é muito instrutiva para nós no tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão também com fome. Talvez não apenas uma questão de fome física, mas acima de tudo uma fome espiritual. As pessoas querem ouvir Deus, especialmente quando estão passando por dificuldades e por lutas. A fome por Deus é despertada. A fome por Deus, ela é aflorada na vida das pessoas quando as dificuldades estão presentes. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que em tempo de fome pode querer se comer de tudo, na ânsia de matar a fome, de sobreviver à fome. Se pode se alimentar de qualquer coisa e pode aceitar tudo que está disponível ali, por conta que a necessidade extrema nos leva a essa atitude muitas vezes. Esse texto nos ensina muito para que a gente aprenda a se alimentar daquilo que verdadeiramente vai nutrir a nossa alma, e não nos alimentarmos de tudo que nasce nesse terreno baldio, que está disponível a tantas pessoas nesses últimos dias. Esse texto nos ensina que esse é um momento de fome. O profeta Eliseu chega para o seu moço e diz: coloque uma panela no fogo e faça um caldo de legumes, para que os filhos dos profetas possam se alimentar. O servo de Eliseu era responsável por supervisionar a preparação daquele alimento, para que aquele alimento pudesse ser um alimento que pudesse, na verdade, fazer bem para aqueles que haveria de dele comer, de se alimentar. Ele era responsável por supervisionar tudo aquilo que seria colocado ali, para que o resultado pudesse ser de benefício para todos. E a palavra diz que ele faz aquilo que o profeta mandou. Ele colocou a panela no fogo. Mas a Escritura nos diz que um dos filhos dos profetas, então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma planta trepadeira que tinha uns frutos parecidos com pepino. O rapaz olhou e achou que aquilo era comestível e que aquilo era alimento de verdade. Ele achava que aquilo poderia servir para matar a fome. E ele ficou tão feliz, porque logo que saiu, se encontrou com aquele negócio. Nem chegou a pensar por que num tempo de fome existia uma planta com tantos frutos daquele jeito. Não racionalizou, não pensou, não meditou. Por que num tempo de fome ele encontrou uma planta tão repleta de frutos? E a palavra diz que ele, sem questionar isso, colheu daqueles frutos, e colheu abundantemente, o tanto que a sua capa coube. Ele encheu a sua capa daqueles frutos. Ele tirou a capa e começou a colher e a encher, e encheu a capa até não suportar mais, e trouxe uma abundância de frutos, contente por ter achado tão rapidamente. E as Escrituras dizem que ele chegou ali, cortou e colocou na panela do caldo, e aquilo encorpou o caldo, deixou o caldo assim com uma aparência muito legal, porque ficou cheio. Aquela substância aumentou consideravelmente para todos que estavam ali poder se alimentar. E ele cortou na panela, e o texto diz assim: embora ninguém soubesse o que era aquilo, embora ninguém tivesse conhecimento do que era aquilo,
não se importaram em buscar conhecimento de que aquilo poderia causar o bem ou o mal para eles, de que aquilo fosse algo que lhes beneficiasse ou prejudicasse. Em tempo de fome, às vezes a gente vai perdendo aquela atitude criteriosa. Em tempo de fome, a gente acaba ouvindo de tudo. E aqui nós temos um momento em que esse moço tenta contribuir, tenta ajudar, e ele está cheio de boas intenções e sinceridade. Mas boas intenções e sinceridade sem conhecimento é algo que não é suficiente quando está em jogo a vida das pessoas. Quando o que está em jogo é o bem-estar dos outros, até o nosso mesmo. Porque uma coisa que é inquestionável na vida deste rapaz é a sua sinceridade e a sua boa intenção. O que ele não tinha era conhecimento suficiente na preparação daquele alimento, mas ele traz aquilo cheio de boas intenções e cheio de sinceridade. É tão sincero, cheio de boas intenções, que ele mesmo está disposto a se alimentar daquela sopa que ele estava preparando, cheio de boas intenções. A gente vive em dias difíceis, e há uma disponibilidade tão grande de alimento espiritual, há tanta gente se levantando e falando em nome de Deus, e que as pessoas estão colhendo de tudo, sem prestar atenção à qualidade daquilo que se colhe para a sua vida espiritual. E as pessoas ouvem de tudo, e muitas vezes são levados a sentimentos de temores, a sentimentos de medo, porque estão escutando coisas em nome de Deus. E muita gente aproveitando-se deste momento delicado, quer se tornar alguém com algo a dizer, e por conta da facilidade das pessoas se manifestarem hoje todo mundo se intitula profeta, todo mundo se diz profeta de Deus, profetiza de Deus. E o pior de tudo isso é a maneira simplória como aqueles que se dizem povo de Deus acaba se alimentando muitas vezes deste alimento venenoso. Sinceridade e boa intenção não é suficiente quando a gente lida com a alma humana, quando a gente estamos lidando com aquilo que é precioso, que é a alma dos outros. Não se pode dizer que esse jovem tivesse mal intencionado, que fosse alguém usando aqui de engano, usando de má fé, que fosse alguém aqui usando agindo de forma dolosa. Não, ele é apenas alguém enganado, auto-enganado, e naturalmente enganando também os outros, colocando algo à disposição que seria para ele um alimento, quando na verdade só envenenaria a alma das pessoas. Ninguém sabia, diz as escrituras, ninguém sabia o que era aquilo, mas também ninguém questionou. Ninguém questionou. Nós precisamos nos alimentar da palavra para estarmos preparados, para saber identificar quando um alimento procede de Deus e quando aquilo é apenas veneno para nos intoxicar. É preciso amarmos a palavra de Deus. O analfabetismo bíblico
a falta de interesse pela palavra, a falta de interesse pela escola dominical, a falta de interesse pela área do ensino, tem gerado muitos crentes imaturos, meninos, levados por todo o vento de doutrina. Quando as Escrituras nos diz que nós devemos desejar o puro leite para crescermos para a salvação, chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, chegarmos à maturidade espiritual, para não nos demovermos da nossa posição e da nossa firmeza de fé por qualquer tipo de doutrina e heresia que venha contra as nossas vidas. É preciso amarmos a palavra de Deus, é preciso guardarmos a palavra no nosso coração, como nos recomenda as Escrituras. O texto nos diz que quando os homens começaram a comer aquilo que seria algo para matar a fome, gerou um problema maior, porque em vez de lidar com a fome, agora eles tinham que lidar com a morte. Em vez de lidar com a fome, agora eles tinham que lidar com a morte. E é preciso que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente está lutando para dentro da nossa alma. Nem tudo que se ouve em nome de Deus procede de Deus. É preciso a gente ser criterioso. O terreno é vasto e as pessoas estão saindo colhendo para tudo quanto é lado. Se abre as redes sociais, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Arbustos florescendo. E muitos estão colhendo, achando que estão colhendo frutos para alimentar-se, quando na verdade estão envenenando as suas almas. É preciso ser seletivo e cuidadoso para não envenenar a alma. Quando um dos moços grita: a morte na panela, homem de Deus, a morte na panela, e eles não puderam comer aquilo, o profeta Eliseu chega naquele momento e diz: trazei farinha. Havia um pouco de farinha entre eles, e ele pediu para se trazer a farinha, e ele colocou a farinha na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O profeta diz: traga farinha, coloque a farinha na panela, para que o veneno seja anulado da panela. Somente a palavra de Deus tem o poder de agir como um antídoto para a nossa vida. Quantas coisas a gente escuta que acaba envenenando a nossa alma, acaba prejudicando a nossa fé, acaba causando dano à nossa vida de fé. Farinha, trigo é símbolo da palavra de Deus. Nossa alma precisa estar alimentada com a palavra de Deus. A palavra, ela serve como alimento, mas serve como antídoto também. Quando nós não tivemos o cuidado de a utilizar antes, como uma espécie de vacina preventiva, para que não sejamos envenenados com algum alimento espiritualmente impróprio para a nossa alma, louvamos a Deus, porque quando a palavra não é uma vacina que nos imuniza, que nos livra de que se penetre em nós alguma coisa venenosa, porque alguém que está vacinado com a verdade não se alimenta do que envenena a sua alma. Gente que se debruça sobre a Bíblia para estudá-la com a ajuda do Espírito Santo, que ouve pessoas sérias, pessoas de Deus, que ouve pessoas que foram ungidas e que receberam o dom da palavra, pessoas que foram chamadas
coração, como ações preventivas, para que quando a gente se depare com algo estranho, a gente logo rejeite isso. Porque quando nós conhecemos a verdade de Deus, a gente não se engana. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas não ouvirão a voz do estranho, elas não seguirão a voz do estranho. E a gente precisa se familiarizar com a voz de Deus, principalmente nesses últimos dias. Nós precisamos discernir o Deus que fala conosco, porque esses são dias difíceis e trabalhosos. E o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveriam ventos de doutrinas, e haveria doutrinas de demônios. E é em momento de fome espiritual que o inimigo se utiliza dessa vulnerabilidade para enviar as suas mensagens de perturbação. E nós precisamos estarmos imunizados. Por isso que precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, amarmos a palavra, guardarmos ela em nosso coração, porque Jesus disse: assim como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. A palavra seja uma vacina preventiva. Mas se ela não agiu preventivamente, ela também age como um antídoto, como um remédio. Como o caso aqui do profeta Eliseu. Já tinha gente envenenado, mas ele colocou farinha na panela e o veneno foi anulado. Quantas pessoas não vêm para a igreja intoxicadas, com veneno inoculado no sangue, precisando do antídoto da palavra de Deus, para sarar suas almas, para curarem o seu interior. Pessoas que ouviram coisas ditas em nome de Deus, quando Deus nunca falou. Decepcionadas com Deus, porque alguém falou em nome de Deus. A palavra de Deus, ela age preventivamente, mas ela age como uma vacina. Ela age como uma vacina preventiva, tanto age como um antídoto. E não importa quão envenenada esteja a alma humana, de conceitos, ideias, ideologias, as mais diversas. Quantas vezes pessoas foram curadas pela palavra de Deus, tendo conceitos e ideias fixadas em sua mente? Quantas pessoas já não foram curadas de ideologias ateístas, de ideias equivocadas, porque a palavra de Deus chegou como a verdade que liberta e faz a pessoa estar livre para se alegrar na presença de Deus. Por isso o conselho do apóstolo Pedro é: desejai ardentemente a palavra de Deus, para por ela crescerdes para a salvação. Uma das minhas grandes preocupações é esta. Por isso que mesmo em meio a este isolamento, mesmo não gostando de utilizar as redes sociais, aprendi para continuar ministrando aos irmãos desta igreja, para continuar anunciando a palavra todos os dias, para que você possa se alimentar da palavra do Senhor e ter o seu coração fortalecido,
tantas coisas esquisitas nesses últimos dias, tantas profecias, tantas coisas, irmãos. Vem conversar comigo perguntando sobre algumas coisas. Eu quero dizer para você, quando Deus tem algo sério para fazer, Deus sempre utiliza meios sérios para que a sua mensagem chegue à sua igreja. Deus sempre, o profeta Amós diz, Deus nunca fará algo sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Alguém lança aí alguma coisa aleatoriamente, uma coisa duvidosa, incerta, ninguém sabe de onde vem, e leva as pessoas a ficarem em pânico. Acalme o seu coração, acalme a sua alma. Não se alimente de tudo, não se envenene. Deixa o Senhor ministrar o teu coração e a tua vida. Vamos louvar? A Ele a glória. Sempre tenho pregado uma palavra de encorajamento, de consolação nesses dias, mas hoje a palavra é de exortação, para que a gente tenha cuidado, na ânsia de estarmos ouvindo alguma coisa de Deus, a gente não se alimente de qualquer coisa, que a nossa alma esteja curada pela palavra do Senhor, sarada pela palavra do nosso Deus. Aleluia. Nesse mesmo texto, o profeta Eliseu recebe a visita de um homem que não se fala o nome dele, mas ele traz pães das primícias, grão de trigo, coloca diante do profeta 20 pães. O moço de Eliseu olhou com desprezo para aquilo. Quando ele deveria ter dado uma atenção especial, ele não deu. Agora que alguém chega com algo preparado, não é dos profetas, é um homem que vem de um outro lugar, alguém simples, desconhecido, anônimo, mas que traz algo bom. O moço de Eliseu despreza aquilo, e o profeta Eliseu diz: pode dar o que ele trouxe, porque este é alimento verdadeiro e alimento bom. Alguém anônimo, não tem popularidade, não é uma grande personalidade, mas é alguém que tem pão. É alguém que traz consigo trigo novo. E o profeta, olhando para aquilo, diz: pode colocar que este alimento vai fortalecer os filhos dos profetas, e ainda sobrará. Quantas pessoas simples, anônimas, não são grandes personalidades, não são estrelas, mas são aqueles que têm a palavra de Deus para alimentar o povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia.